Iniciando a gravação. Minha tela apareceu para vocês? Sim. Ótimo. Bem, só recapitulando rapidamente, a aula passada a gente viu a respeito do solo fisicamente ideal e como a física do solo pode impactar na performance do sistema de produção de matéria-prima vegetal. A gente viu tanto de possibilidades que inviabilizam ou criam barreiras, literalmente barreiras, para uma cultura, como por exemplo subsolagem e o bloqueio radicular, tá? E nós vimos algumas outras características físicas do solo que tem a ver com a adesão e a consistência do solo, como que ele pode inviabilizar ou dificultar no mínimo a entrada de maquinário e qual é o momento correto, onde que o solo é friável. Tá? Isso tem a ver com a adesão e a coesão do solo em função do seu teor de umidade. Então, a umidade muda a consistência do solo. Tá? Eu gastei várias partes da aula para enfatizar essa parte física do solo, porque a maioria das pessoas não fala da parte física ou acha que tudo tem a ver com a química do solo. A química é importante? Óbvio que é importante. Mas ela é a segunda parte. Tá? Todo mundo fala da segunda parte justamente porque tem um custo. E tem gente que ganha dinheiro porque tem gente que vende adubo, né? A indústria de insumos está aí para fazer muita coisa em prol do produtor, mas o produtor tem que olhar outras coisas. Então, após essa primeira parte, a gente vai entrar de fato na aula de hoje, que tem a ver com calagem, adubação e tudo que tem a ver com nutrição das plantas. Obviamente, não dá para falar de tudo, tá? Em função de todas as plantas. Então, eu tento falar de tudo sobre uma, tá? E em especial, nesse caso aqui, eu trouxe a goiabeira, tá? Vamos lá, para que serve a calagem e adubação? Alguém de vocês sabe? Já escutaram falar? Viram no Globo Rural? Calagem é para corrigir o pH. Ótimo, já apareceu uma coisa. Muitas vezes as pessoas não sabem o que vem a ser a calagem. E está correto. Calagem é para corrigir o pH. Agora, por que tem que corrigir o pH do solo? Diminuir a acidez. Sim, diminuir a acidez. Mas vamos lá, operacionalmente, por que corrigir a acidez, diminuir essa acidez, ou seja, um solo de 5, você joga ele para 6,2, 6, por que isso é importante? Só voltando a falar aí de algumas coisas da parte do segundo grau. Vocês lembram que o solo tem um negócio que chama capacidade de troca catiônica? Solos argilosos têm maior capacidade de troca catiônica do que solos arenosos? Vocês lembram que vem a ser os cátions? Eu comentei isso na aula passada. Vocês lembram? Os átomos são cátions e ânions, tá? Então, a hora que vocês pegam na tabela periódica, os cátions, eles conseguem se fixar com outros elementos. Então, o solo que você tem, o solo ácido, você tem muito hidrogênio e alumínio disponível. E eles, na última camada de valência deles, eles têm -1.
Isso quer dizer que qualquer elemento que tenha um sobrando vai se fixar com eles. Quimicamente, o que eu estou tentando explicar para vocês é que se você coloca nitrogênio, que na camada de valência tem mais 3, na verdade o nitrogênio ele vai atrair um monte de alumínio que tem no solo. E daí, a hora que ele está unido com o alumínio, ele não consegue se unir com outro composto. Em outras palavras, você vai fazer o exame do solo e vai dar que tem nitrogênio. Só que se você não olhar a quantidade de alumínio e de hidrogênio que tem na sua análise de solo, você vai achar que não precisa colocar. Mas o nitrogênio que tem no seu solo pode não estar disponível para a planta. A calagem justamente faz isso, tá? O calcário, ele vai se unir nas camadas de valência do alumínio e do hidrogênio e ele vai liberar o nitrogênio para a planta poder absorver. Tá? Obviamente, calagem é mais barata que adubação. Então, por isso, primeiro a gente faz a calagem, tá? Para corrigir o pH, neutralizar elementos que aumentam a acidez do solo, porque são elementos que fixam e conseguem imobilizar nutrientes que você quer que estejam disponíveis para a planta. Tá? Aí, depois na sequência, a gente vai ter adubação. Ficou claro para vocês? Ok, vou considerar que sim. Bem, já falei um pouco de soja, de grande cultura, comentei muito de hortaliça nas práticas. Aí eu vou trazer uma cultura que algumas pessoas consideram underground, mas ela não é underground, tá? Mas ela sofre um pouco de preconceito no Brasil. Então, no caso, goiaba e manga sofrem muito preconceito no Brasil de público consumidor. O que eu quero dizer com isso? A gente não compra maçã, a gente compra maçã, a gente não compra manga, a gente não compra goiaba in natura, tá? Alguém sabe me dizer por quê? Essas são culturas que normalmente a gente tem em casa, tá? Então a gente não compra, a gente ganha, a gente pega, vem de graça. Então pagar por uma coisa que é de fácil acesso costuma não ser muito convencional, tá? Então a gente acaba não comprando goiaba, manga e mais algumas frutas que a gente tem de amplo acesso, tá? Mas de modo geral o Brasil é um grande exportador. E fruta acaba gerando bastante divisa, tá? E possibilita, sobretudo, o pequeno produtor a diversificar a produção e ter renda variada, tá? Tem uma importância econômica, a cultura da goiaba, por exemplo, está em franca expansão no Brasil. Só a título de curiosidade, vocês sabem aonde a gente mais consome goiaba? Que tipo de produto? A maior parte da goiaba que nós consumimos é in natura, tá? A gente consome ela mais na forma de suco, compota, goiabada e até na forma de ketchup, tá? No Brasil, a gente tem mais ou menos 9.000 hectares plantados. No Brasil como um todo, tá? Ou seja, 2 fazendas de soja. E a nossa produção anual gira em torno de 250 a 260 mil toneladas. Normalmente, a maior produção industrial da goiaba, ela vai para a indústria. Ela não é venda in natura.
a goiaba, literalmente, ela foi um produto muito periférico. A partir do final da década de 80 para começo de 90, com as pesquisas da Embrapa, a gente começou a ter realmente goiaba comercial, tá? Não é você tem um pé de goiaba no fundo de casa, não, mas começou a ter possibilidade de você viver de goiaba, tá? Que é o que a gente chama de cultura profissional ou cultura comercial, quer dizer que a sua fonte vem dali, tá? Até então, goiaba era um pouco periférica mesmo, e muita gente ainda tem esse ranço, tá? Não admite a goiaba como uma cultura econômica, tá? Justamente por isso, é de amplo acesso e de fácil acesso. Bem, como é que se faz então análise de solo? Quando você tem uma área e você quer conhecer o que ela tem, tá? Você quer saber o que você tem de disponibilidade, tá? E a análise de solo serve justamente para justificar ou tomar a decisão de uma correção dessas deficiências nutricionais. De modo geral, quando a gente fala de análise de solo com 1 ou 2 pontos, a gente está falando de uma análise de solo pouco eficiente. E com certeza ela vai ter um viés. Então, assim, de modo geral, você quer criar uma média, tá? E a amostra de solo é o resultado, então, da mistura de várias subamostras. O jeito mais eficiente de coletar amostras e fazer uma amostragem é no que se chama de zigue-zague, tá? Então, você pega num ponto e você evita linha reta, horizontal ou vertical. Você pode fazer linha reta, mas intercalada. Então, a amostragem correta é o que a gente chama de amostragem em zigue-zague. Então, você começa de um jeito, numa altitude, e você, na sua área, você pega diversos pontos, porque justamente é essa área toda que você quer corrigir. Lógico, um ponto você vai ter um pouco mais de uma coisa, no outro um pouco menos, mas a hora que você acha um ponto médio, você equipara, no mínimo, as deficiências. Tá? Alguma dúvida por enquanto? Tá. Então, eu peguei a cultura, uma frutífera, tá? Então, assim, é uma das coisas mais complicadas para a gente fazer correção nutricional de solo, tá? Então, por isso, eu já quero que vocês vejam o que tem de mais complicado, assim, em termos de peculiaridades, tá? Então, vamos lá. De modo geral, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, tá? Uma coisa é a adubação para formação de pomar. Depois, a nível produtivo, a gente vai ter uma discussão grande. Mas a primeira peculiaridade aqui, ó, é mostrar isso. Quando a gente fala em soja, a gente só faz um tipo de amostra, que é de 0 a 20. Quer dizer que é a camada superficial, tá? De 0 a 20. Quando a gente está falando de fruteira, a gente está falando de 0 a 20 e de 20 a 40. Quer dizer que você vai, na sua amostra, você vai abrir o buraco. O mais comum é com enxadão, tá? Tem esse instrumento aqui que também parece um saca-rolha, mas ele é pouco usual e dificilmente vocês vão achar. Vocês estão vendo que tem 2 baldes, um de 0 a 20 e um de 20 a 40. Então quer dizer que na parte superior você vai pegar as amostras e colocar tudo de um lado, na parte inferior, todo do outro lado. Porque na primeira parte do solo de 0 a 20, quer dizer que possivelmente é a parte mais inicial onde a planta vai encarar, tá?
E de 20 a 40 já é a segunda parte, a hora que a planta ela já está em franco desenvolvimento. Isso quer dizer que na parte superior do solo você vai ter que ter os nutrientes mais interessantes para o início da vida da planta, tá? E de 20 a 40 você já tem para ela se consolidar. A amostra, obviamente, é em função de faixa etária. E quando o pomar já está implementado, você vai fazer a análise de solo sempre no final da safra. Terminou a safra, aí você faz. Alguém sabe me dizer por que no final da safra? A safra vai gerar um produto, correto? Nesse caso é a goiaba. O que é a goiaba? Ou o que é o grão de soja? Ou o que é o grão de milho? Ou o que é a fruta do limão? Vocês estão me escutando? Sim, professor. Tá. Então, o limão, a goiaba, ou etc., o grão de soja, basicamente ele é um aglutinado de nutrientes. E, obviamente, esses nutrientes, você vai comercializar eles. Então, o que que acontece? Você joga para fora da sua propriedade nutriente na forma de fruto, na forma de grão, na forma de semente. E é justamente quando você vende nutriente na forma de fruto, semente, você tem que repor o que foi extraído. Então, se você for ver uma balança cambiária nutricional, você tira nutriente da sua propriedade na forma de grão, semente, etc. O mínimo para você ter a mesma produção desse ano é você repor o que você vendeu de nutriente na forma de grão, semente e fruto. Tá? Então essa é a justificativa por que você vai fazer a análise de solo quando você terminar a colheita. Tá? Essa análise ela não é feita embaixo do pé, tá? Ela é feita na linha, entre linhas, tá? Então aqui você tem uma linha, dá até para ver que tem alguns frutos jogados aqui, isso é horrível. E você faz na entrelinha, porque as raízes de fixação elas estão aqui, agora as raízes de nutrição que são menores, mais finas e axiais elas são mais superficiais e são mais amplas. Então, se você fizer a análise de solo aqui embaixo, você não vai estar sabendo o que realmente a planta precisa, porque a boa parte das raízes dela vão estar aqui. Você pode fazer isso também em função de folha, obviamente, tá? E vocês já escutaram falar em análise foliar? Alguém já viu isso em algum lugar? Bem, tem algumas pessoas que preferem análise foliar em vez de análise de solo. Porque eles comentam que não interessa o que tem de nutriente no solo, interessa o que tem na planta. E é a planta que eu vou saber se tá ou não tá deficiente, se tá ou não tá alguma outra coisa. Para fazer essa análise foliar, não é qualquer folha que você pega também, tá? Para você coletar, você pega o terceiro par, recém-maduro, com pecíolo.
quer dizer que você começa a contar, tá? 1, 2, 3. Pega o terceiro par, as duas folhas, e você vai cortar justamente aqui, bem no cantinho, tá? Aí você tira isso aqui. Normalmente você tira 4 pares por planta e 4 plantas normalmente por hectare, tá? Há uma altura que se chama de altura de peito, que é cerca de 1,50 m de altura, tá? A partir do momento que você colhe essas folhas, você procura não danificar a superfície da folha. Quando você danifica a superfície, você quebra o limbo, ali você já começa a ter degradação de nutrientes, tá? Então você tira inteira, cortando pecíolo, não corta a parte da folha. E se aconselha o mais rápido possível levar para análise, tá? Porque a partir do momento, a folha ela é um ser vivo, né? Então ela ali, ela tem fotoassimilados e ela está fazendo evapotranspiração, então ela pode perder nutriente e você achar que ela tem menos do que ela realmente tinha. E não se recomenda fazer essa coleta com no mínimo 30 dias de algum tipo de pulverização, que pode ser fúngica, pode ser sobre inseticida ou até mesmo adubação foliar. Então, assim, no mínimo 30 dias sem as folhas receberem nenhum tipo de tratamento humano, tá? Só com chuva e o próprio sol. Então, quer dizer que ali ela não vai ter nenhum viés. Bem, vamos lá. Essas são as duas principais culturas da goiaba, cultivares da goiaba que nós temos no Brasil, ou pelo menos eram até 2017. Então, quando você coleta as folhas, o que você tem durante o período de real florescimento, o que é tido de normal de nitrogênio para o cultivar rica e para o cultivar palma são diferentes, tá? Então, a nível de nitrogênio, você tem de 22 a 26, tá? E para o paluma de 20 a 23, tá? Gramas de nitrogênio por quilo de folha. Fósforo de 1,5 a 1,7, no paluma de 1,4 a 1,9. Então você tem, esses são o que se chama de macronutrientes. Normalmente se comenta mais a respeito de NPK, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio. Mas na cultura da goiaba, cálcio, magnésio e enxofre também são amplamente necessitados. Então, fala de macronutrientes para a goiaba a nível foliar, a gente está falando de 6 elementos, e de micronutrientes, a gente está falando desses 5 elementos. Então, o normal tá entre essa divisão. E quanto que a goiaba, quando eu falo exporta aqui, eu não estou falando que estou mandando para fora do país, eu estou falando que estou mandando para fora da porteira, tá? Então, assim, você tem 1 tonelada de fruto, fresco, recém-colhido, tá? Nessa 1 tonelada, quanto você está jogando para fora da sua propriedade, vendendo de nutriente, tá? Então, essa 1 tonelada, a cada 1 tonelada que você vendeu, você tem 1,3 kg, tá, de nitrogênio. Você tem 166 gramas, você tem 2,1 kg de potássio, você tem 100 gramas de cálcio, 100 de magnésio, 150 de enxofre, aí você tem os micronutrientes, você tem quase 1 grama de boro, quase 1 grama de cobre, você tem 2 e
pouco ali de ferro, magnésio, você tem 1,5 de zinco. Isso para cultivar rica, tá? Ou seja, 1 tonelada que você vende. Então, o que acontece? Para você ter a mesma produção, então assim, essa tonelada de fruto que você vendeu, que saiu esses nutrientes do seu solo, para você ter ano que vem a mesma coisa que teve esse ano, você tem que repor isso, tá? E deixar disponível para a planta. Ficou claro? O cultivar paluma está aqui do outro lado. Quanto que o paluma exporta? Se você for ver, 1 tonelada de goiaba paluma, você tem uma condição nutricional do fruto mais baixa, tá? Já de cara dá pra gente falar isso. Do rica, assim, é uma goiaba que é nutricionalmente mais rica. Meio chato falar isso, mas assim, você tem mais condição nutricional. Tá? Alguma dúvida a respeito disso? A análise folicular só serve para perene, né? Não serve para soja, milho, não. A análise da folha. Então, eu vou aconselhar só para perene. Porque no caso de soja, adubação foliar e esse tipo de coisa, como é ciclo muito curto, você vai ver pouco efeito. Soja, milho, trigo, cevada, alface, tudo que é ciclo muito curto, não se aconselha fazer foliar, porque, sim, 30 dias às vezes já foi o que precisava. E, Professor, agora, para perene, é mais indicado. Ok, vamos lá. professor, Calagem. Oi, pode falar. assim, com a agricultura de precisão, eu estava estudando um pouco sobre, também tem um tipo de análise que é por imagem, via drone, esse tipo de coisa. O senhor já ouviu sobre isso? Sim. A agricultura de precisão, sim, a pegada é fina. Então, você não põe a mão, né? Muitas vezes é simplesmente por o que eles fazem um mapeamento do solo por refração de cor. Então você não faz buraco, você não pega amostra de solo, você não faz nada, entende? Você vai colocar os drones lá e ele mesmo, tipo, por refração de cor, ele vai te falar quanto aproximadamente você tem na medida que você for colocar sobre alguma coisa. Tipo, se você quer por hectare ou a cada 5 hectares, quanto você tem, por exemplo, de nitrogênio, quanto você tem de fósforo. O problema da agricultura de precisão é porque ele não fala assim se o alumínio ou se o... Porque ele sabe que o alumínio está lá. Agora, se o alumínio está neutralizado, ele não sabe. Então, ele sabe a quantidade. Aí você vai ter que fazer buraco para tirar o pH, por exemplo. Porque ele ainda não faz, mas está muito avançada a agricultura de precisão. Então dá para, assim, ter bastante novidade. Bem, no caso a calagem, tá? Basicamente a calagem tem por objetivo elevar o pH. Agora, obviamente, não é para ficar de bonito, né? Porque elevando o pH, tá? A gente diminui o efeito tóxico do alumínio, do manganês e do ferro. Existe a diminuição, então, existe a diminuição da fixação do fósforo. E desse jeito você vai ter mais nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, manganês,
molibdênio, enxofre, disponível no solo, porque esses elementos, eles têm na última camada de valência dele, o nível negativo. Então, quer dizer que gravitando em torno desse elemento, você tem aderência, ou seja, menos ânions gravitando. A partir do momento que você tem nesses elementos que tem cátions gravitando, eles vão se unir. E aí vai dar o zero. Dando a ligação zero, eles ficam fortes, resistentes. E aí você vai ter fósforo no solo, só que a planta não consegue absorver porque ele está aderido a um outro elemento, tá? Solo no cerrado a gente tem muito alumínio. Nosso solo é rico em alumínio. Infelizmente o alumínio é considerado um mineral tóxico, tá? Então, assim, muito alumínio, você vai ter um solo muito ácido. E em casos extremos, você literalmente não vai ter planta crescendo por acidificação de solo, tá? Como é que a gente faz a conta da necessidade de calagem, tá? Normalmente, a necessidade de calagem, a gente sempre fala dela por toneladas por hectare, tá? Então, assim, quando você fala assim, quanto eu preciso de calcário? Você fala assim, 2,5, é sempre toneladas por hectare, ou seja, a cada hectare você joga 2,5 toneladas. Mas para saber quanto você vai jogar, é uma continha simples, tá? Não fiquem assustados, porque tudo que é tipo de fórmula parece que assusta aluno. Então, a sua necessidade, tá, de correção com calcário tem a ver principalmente por esses dois pontos de saturação, tá? V2, que é a saturação de bases desejadas para a cultura implementada. Então, essa saturação aqui, ou seja, quanto você tem que ter, você simplesmente pega uma cartilhazinha da Embrapa e cada cultura vai ter uma. E a Embrapa recomenda alguns pontos de saturação, tá? 6,5, 7, bem, aí cada cultura tem uma, tá? E você pega e subtrai a saturação desejada do que você tem no solo, tá? O que você tem, basicamente, para fazer a conta do que você tem, é a soma total das bases. Então, você pega potássio, cálcio, magnésio e divide, que vai dar na sua análise de solo, e divide por 100. Tá? Você soma isso aqui e divide por 100. E depois você divide pela capacidade de troca catiônica a zero, ou o que a gente chama de pH neutro, que é 7. Tá? Então, o seu solo vai ter qual nível de troca catiônica com pH 7, tá? Ou seja, sem ser ácido e sem ser base. Bem, depois você multiplica pelo PRNT, que é basicamente o poder relativo de neutralização do corretivo, que cada calcário tem um específico. Dos calcários, o mais interessante, que tem um mais forte, vai ser o que se chama de calcário dolomítico, tá? Mas de modo geral, todo solo no centro-oeste você vai precisar de algum nível de correção, tá? Essa correção é porque necessariamente o nosso solo é razoavelmente arenoso, o que não é ruim, tá? Mas sem correção ele deixa a planta
muito a desejar. Ela precisa de muita coisa que não vai estar disponível para ela. Bem, exemplozinho básico, então, de operacionalização da conta, tá? Então, por exemplo, um solo que você tem aí uma condição, isso aqui é um exemplo normal aqui no sul do Tocantins, tá? Então, é um solo para cultura de soja, e, bem, o que você tinha era o 0,4, você precisava colocar mais um, o somatório, o V2, que é o desejado, é o que foi dado. Então, assim, a gente procura na tabela da Embrapa. Eu posso mandar para vocês depois. Não sei se é interesse, e também é bastante coisa, mas eu posso deixar disponível. E aqui o PRTN do calcário é de 80%, quer dizer que o fator dele é de 80% de eficiência. Quer dizer que 20% dele é outro material que não é calcário, o que é normal, você não consegue ter calcário puro, calcário 100%. Quando é calcário 100%, ou muito próximo a 100%, aí você coloca como 1. Então, assim, como você tem 80%, mas você precisa dele todo, então você coloca uma parte a mais. Nesse caso, o que seria o a mais é 25% a mais do total, tá? Em resumo, o que você vai ter? Tá? Uma necessidade de calagem de 3,3 toneladas por hectare. É uma calagem razoável, tá? Não é pouco. Para você ter o que, de fato, o grau de saturação do solo que a necessidade da cultura bate. Quer dizer que se eu não tiver esse nível de saturação, eu não vou produzir soja? Não, você vai produzir, mas você não vai produzir a nível, tipo, do potencial genético que você tem. Então, você tem soja para produzir 62 hectares numa condição normal, e normal é minimamente isso que ela exige. Se você não tem essa condição nutricional para ela, você vai produzir menos, sei lá, 55, 57 sacas por hectare. Vocês estão entendendo? Tá. Ok, voltando a falar então de fruteira e não falando de soja. A hora que você vai implementar um pomar, lógico que você vai ter que escolher se é camada adensada, subadensada, e qual vai ser o espaçamento na linha, entre linha. Mas o que você faz antes de colocar a planta é criar disponibilidade de nutrientes, tá? Então você coloca o que você calculou que precisa de calcário, tá? A parte quando você coloca o calcário é um produto, um pó branco, tá? A rocha calcária moída, né? Então assim, ela é esse branco aqui. E aí você vai incorporar ela no solo. Tá? Então assim, aqui também foi jogado calcário, mas o trator já passou, tá? O calcário ele pode ser incorporado pelo arado de aiveca, por grade aradora, arado... Bem, se aconselha então jogar metade da dose antes da aração, da gradagem, tá? Isso aqui é o trator revolvendo mesmo. Essa é a diferença. Tudo foi aplicado. Depois que o trator revolve, você percebe que, tipo, a terra voltou à cor normal. O que vem ser esses arados? Qual a diferença entre eles? Tá? Para quem ainda não sabe ou ainda não viu, isso aqui é um arado de disco, isso aqui é um arado de aiveca. A aiveca parece aquela ponta do anzol, tá? O arado de disco, na verdade, ele revolve até uns 25 centímetros e o de aiveca vai a 50.
Normalmente a gente usa o arado de Aiveca, que é das pontas aqui. A hora que você tem alguma compactação no solo, você precisa revolver mais forte mesmo, tá? Ou incorporar mais coisa no solo, revolver mais fundo. Obviamente, mais fundo quer dizer mais necessidade de potência de trator, quer dizer que é mais gasto, quer dizer que é mais óleo diesel, quer dizer que é mais tempo, tem muita coisa. Bem, meia dose antes da gradagem, depois você passa a grade. Tem gente que nem vai, não passa arado, só passa a grade direto, tá? Quais são as diferenças, tá? O calcário tá lá, você fala tá, mas qual é a parte dele e como ele penetrou no solo? Então, o primeiro seria o calcário aplicado todo antes de passar a grade. O pontilhado é onde é o calcário, tá? O branco é aonde está o solo. Então, se você for ver, muito do solo continua sem calcário, ou seja, você colocou calcário lá e está no solo, mas não está em todo o solo, tá? O B, todo calcário aplicado depois de passar, antes da lavração e depois da grade. Ou seja, não foi passado a grade em cima. E na terceira possibilidade, que é o calcário aplicado metade antes da lavração e metade depois da lavração e antes da gradagem. Sempre você vai ter solo que não vai entrar em contato, tá, com o calcário. Mas a diferença é muito grande entre um e outro. De modo geral, se aconselha fazer desse jeito: distribuir, fazer a gradagem e depois arar. Quando você tem até necessidade de aplicar até 4 toneladas por hectare. Quando você tem que aplicar mais do que 4, e normalmente isso pode acontecer no cerrado, porque é um solo mais ácido, então sua recomendação te deu aplicar 5 toneladas. O aconselhado é fazer metade da dose, ou seja, 2,5 toneladas, e depois a outra metade. Tá? Ou seja, não joga 5 toneladas de uma vez que o solo não consegue organizar tudo. Tá? Ele não tem capacidade de modo geral aqui para gente. Bem, depois que você já tem um pomar implementado, repare, isso aqui que a gente está fazendo é com trator pesado. Solta, joga e deixa rolar. A hora que você já tem um pomar implementado, você não consegue botar trator pesado revolvendo o solo. Por quê? Porque as plantas estão lá, vai estragar a raiz de tudo lá, vai zoar tudo. Exatamente. Você está literalmente destruindo seu patrimônio. Então, na hora que o pomar já está implementado, a gente não entra com trator, não entra com grade, arado. Quando entra com a trator é só para passar uma roçadeira embaixo, porque tem mato, alguma coisa assim, mas com muito cuidado, sem revolver solo. Então, assim, é preferível não incorporar o calcário assim pesadamente, tá? E se coloca então doses anuais, normalmente por cima, tá? Literalmente na superfície. A gente costuma fazer isso perto das chuvas, ou se você faz isso, depois você joga ou faz algum tipo de irrigação, porque daí o calcário entra via mobilidade aquosa.
Professor, tem que esperar algum tempo até proceder com o plantio, depois que faz essa correção? Olha, no geral, tem pessoas que falam de 20 dias, mas o mais indicado é tipo 2 chuvas boas ou 3 chuvas mais ou menos. Se der 3 chuvas de 20 milímetros cada, você já pode fazer sem problema nenhum. Professor, Pode falar. o BNT médio que as pessoas compram é 80% ou é menos? O do calcário? Sim. Esse é o calcário mais comum do Brasil, é o de 80%. Em alguns casos, você pode ter um pouco ele abaixo, tá? Então, você vai ter que jogar um pouquinho mais. Mas normalmente é de 80%, a grande maioria. Ok? Bem, dando sequência então. Bem, eu coloquei isso já tem acho que uns 4 anos, porque eu só falava da parte química do ponto de vista químico. E teve uma crítica da menina que perguntou, mas se não dá para fazer essa adubação, fazer tudo de maneira orgânica? Eu falei, dá, mas é difícil. Ela, porque então tá bom, mas a gente quer saber. Eu falei, ótimo, sem problema. Vou explicar como é que é. Ou seja, só com parte química, parte biológica na química. Não falando de química por química. Depois eu vou falar daqui a pouco de química por química. Como é que eu faço um plantio orgânico? Ou seja, sem botar um adubo petroquímico, só com adubação biológica, em resumo, esterco. A regrinha é cova 60 por 60 por 60, tá? Ou seja, 60 de cada lado e 60 centímetros de profundidade. Nessa cova você vai colocar de 20 a 30 litros de esterco. Uma lata de 20 quilos, basicamente. Tá? O fósforo você vai ter que é o único elemento que vai precisar ser colocado de fora. Ou seja, nitrogênio, potássio, tudo está lá no esterco. O esterco só não tem fósforo. Quando na sua análise deu que tem menos de 60, menos de 6 miligramas, você vai ter que jogar 180 gramas numa cova. Entre 6 e 12 miligramas, você joga 140. E se der mais de 30 miligramas na sua análise de solo, você põe só 60 gramas. Pouquinho. Mas todo o resto, só em função de esterco. Então, assim, a cova vai ser feita em 2 fases. Primeira delas, você tira aos 30 centímetros superior do solo. Deixa ele de um lado. Depois você tira os outros 30 centímetros inferior do solo e deixa do outro. Tá? Vai ser misturado ali, ou seja, a parte branca é o fósforo, tá? Ou seja, botou lá os 120 gramas, 180 gramas. E depois você vai misturar o esterco, a lata de 20 litros aí. Vai misturar e você vai devolver para o solo. Sendo que a parte de cima você vai colocar embaixo, a parte de baixo em cima. Por que você faz essa inversão do solo? Para a matéria orgânica que está em cima descer? Exatamente. Já que você está botando 20 litros, né?
Se tiver um pouquinho a mais em cima, ela já fica na parte de baixo. Ou seja, aí você vai e coloca a sua planta. E você tem uma goiabeira plantada organicamente. Ou seja, para cada cova, você faz e coloca 20 litros, 20 quilos de esterco. Tá bem? Eu só quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Você sabe quantos pés de goiaba você tem em 1 hectare? Depende do adensamento, mas é entre 900 pés e 1.100. Vamos ficar no meio do caminho, tá? Vamos falar de 1.000, até para facilitar cálculo. Quanto tempo você demora para fazer uma cova dessa bem feita? 15 minutos? 20? 1 hora? Lógico que depende da sua resistência física, mas eu garanto que não é menos de meia hora, não. Então, se você vai precisar de colocar 20 litros por cova, você vai botar 1.000 plantas em 1 hectare, e 1.000 plantas é 1 hectare, tá? É uma medida baixíssima. 1 hectare. Você vai precisar de quantos quilos de esterco? Mil vezes 20, correto? Ou seja, você precisa de um caminhão. E quantos dias você demora para fazer isso tudo? Para fazer 1 hectare. Vocês estão vendo como é difícil produzir orgânico? E isso porque ainda nem começou a produzir, tá? Isso é só para plantar. Ok? Bem, tem outro jeito para plantar de uma maneira comercial. É o que a gente chama de sulcação. Então, você pega o trator e vai ter um gancho atrás do trator. Ele literalmente vai fazer um rasgo no chão. Aí, de X em X metros, você vem e coloca suas plantas. E aí você vem com a enxada, só puxando tudo pro buraco. Entendeu? Ou seja, ter esse trator com esse sulcador te economiza quantos dias de trabalho? Bem, adubação de formação, ou seja, quando você está implementando o pomar, realizada do pegamento até o 3º ano de idade da planta, ou seja, quando você põe ela no chão até o momento que ela está em florescimento comercial. E fósforo e potássio dependem de análise do solo. O que isso quer dizer? Tá? Isso aqui é uma tabelinha clássica, ou seja, você tem a necessidade de nitrogênio e de fósforo da planta, da cultura paluma, e a necessidade de potássio. Ou seja, no primeiro ano, você não se preocupa com fósforo, fósforo 0. Cada planta você vai ter que colocar 120 gramas de nitrogênio. De potássio, depende da análise de solo. Se o seu solo estiver abaixo de 0,8, você vai colocar 120 gramas. Se tiver entre 8 e 1,5 na análise, tá? Você coloca 90 gramas. Se for acima de 3, você põe 30. Ano 2, você segue essa mesma lógica na linha 2. Ano 3,
essa mesma lógica da linha 3. Isso para cultivar rica. A mesma lógica serve para o Paluma. Aí aqui eu queria fazer a primeira parêntese para vocês. Vocês lembram quando eu falei da diferença do solo que te gera custo variável ou custo fixo? Bem, nitidamente um solo mais rico, ou seja, que você vai ter por exemplo, um potássio no solo constante acima de 3, você vai ter que colocar menos, tá? Menos nutriente. Quer dizer que o seu custo variável para você ter a mesma planta vai ser menor. Só que, logicamente, quem vai vender um solo mais rico vai vender mais caro. Então, assim, você vai investir em custo variável ou você vai investir em custo de oportunidade que se reflete em custo fixo. Tá? Então, essa é uma das coisas, assim, como é que você traduz a parte nutricional do solo para a economia? É em função disso. Eu posso comprar mais, um solo mais barato, mas você entende que para ter a mesma planta no final, você vai gastar mais com esse solo mais pobre. Então, assim, o que está compensando atualmente? Ter um solo mais pobre, mas saber que você vai colocar mais, aumentar seu custo variável, ou já investir num solo e aumentar o seu custo fixo com o custo de oportunidade. Bem, como é que você faz a adubação de formação? É o que a gente chama de adubação via coroa. Você não joga adubo no pé da planta, nunca no pé da planta. Você sempre joga em volta, tá? A partir do terceiro ano pleno, né? Bem, adubação de coroamento, sempre em volta. Já vou falar como é que faz isso. Bem, aqui é uma adubação de formação, ou seja, de 0 a 3 anos. O que vem a ser a adubação de produção? Professor, tenho uma dúvida. Pode falar. Então quer dizer que eu vou esperar 3 anos para essa cultivar começar a produzir bem mesmo? Porque Então, até o terceiro ano em adubação de formação. Até o terceiro ano, sua planta perene não produziu nada. E o que ela produziu não é comercialmente viável. Quer dizer que você vai gastar mais para colher do que ela vai te dar de retorno. Então, quando a gente mexe com fruteira, manga, goiaba, maçã, até o terceiro ano, normalmente você gasta 1, 2, 3 anos para ela começar a te dar retorno. Então, seu planejamento não é para 6 meses. Seu planejamento é para quantos meses? 36. Sabendo que você só vai ter retorno na colheita do terceiro ano, ou seja, perto do 40º mês, por exemplo. Quer dizer que o produtor fica descoberto por muitos meses. Respondi a sua pergunta? Responder, professor, eu só fico pensando, porque nesse período de 3 meses, se vier alguma praga, nematóide, assim, ele pode perder antes de começar a lucrar, né? Sim.
É um risco. Valeu, professor. Bem, adubação de produção é o que você faz para ter a manutenção dos elementos que você vendeu na forma de fruto. Isso tem a ver com característica do pomar, tipo da área, mas eu queria chamar a atenção para isso aqui, a expectativa do mercado. Essas doses que eu vou comentar para vocês tem a ver com a interpolação de duas coisas importantes. Tá? A análise do seu solo na produção e o que você quer de produzir. O que isso quer dizer? Que conforme o que o seu solo te deu na sua análise, o que apareceu, e a sua expectativa do mercado, você muda a sua postura nutricional. Bem, primeira coisa, nitrogênio vai ser igual para tudo. Quer dizer que independe da sua classe de produção, se você quer produzir tipo menos de 40 toneladas por hectare, de 40 a 60 ou acima de 80, independe da quantidade de nitrogênio que você tem no solo. Você sempre vai colocar, tá, 720 gramas até 40 toneladas, 800 gramas se for de 40 a 60 toneladas. Acima de 80 você vai botar 1,2 kg. Independente do que deu na sua análise de solo. Você vai ter que colocar isso na planta. Por planta, tá? Aí, seu fósforo e seu potássio, dependendo do que tem no solo, você vai adicionar em função do que você quer. Ou seja, se deu que você tem até 6 gramas, você vai colocar para uma produção de até 40 toneladas, ou seja, uma produção baixa, 200 gramas por planta. Se você tem entre 6 e 12 na sua análise de solo, já no solo, você vai colocar menos, 50 gramas a menos. E se você tiver acima de 30 na sua análise de solo, você não precisa botar fósforo. Tá? Então é aquilo, para produzir a mesma coisa, você produz com menos, tá? Ou seja, seu custo variável é mais baixo, quando você investiu mais num terreno melhor. Então repare, aqui você está fazendo, de fato, gestão produtiva, ou seja, o que você tem, com o que você tem que colocar em função do que você quer produzir. Tá? Então, assim, quando você consegue fechar contrato, fechei aqui uma venda para a indústria, aí você consegue projetar melhor sua produção. Aí você pode falar, eu quero 40, 60 toneladas. Então, em função disso, você sabe quanto a mais você vai ter que colocar na sua planta para ter o que você quer. Vocês entenderam isso? Ok. Quando é que se faz, então, isso? A hora que você está no primeiro ano, você faz um coroamento de 30 centímetros em volta da planta. No segundo ano, esse raio já sobe para 60 centímetros em função da planta. Mas você não vai jogar tipo 120 gramas de adubo de uma vez, tá? Você parcela essa adubação. Nada em fruta é de uma vez. Então você põe uma proporção, e após o segundo mês você põe uma segunda dose
um pouco diferente da primeira. Ao 4º mês você coloca outra dose e ao 6º mês você coloca outra dose. Normalmente essas dosagens elas duram 6 meses e elas têm a ver muito próximos do período chuvoso. Já no segundo ano, a dose basicamente ela é quase constante, em função do mês de agosto e setembro, a segunda dosagem de outubro a novembro, a terceira de novembro a dezembro, a terceira de dezembro a janeiro. Quer fazer essa adubação só com orgânico? Basicamente volta para o esterco, 25 litros, ou seja, uma lata por planta. Micronutrientes. Você pode pulverizar 2 vezes por ano, sempre no início da primavera. O início da primavera para a gente aqui tem a ver com começo de rejuvenescimento da planta, e ali você vai ter início de floração. Então, assim, isso é um jeito de dar um up para a sua planta, num momento importante, porque sem flor e sem flor fecundada você não tem fruto. E os micronutrientes que você precisa, basicamente, para pulverizar, é uma solução baixa, normalmente em goiaba. Você coloca 60 gramas de ácido bórico e 500 gramas de sulfato de zinco em 100 litros d'água. Se você tem um trator com um pulverizador de 1000 litros, é só botar um zero a mais, então você põe 600 gramas de ácido bórico e você põe 5 quilos de sulfato de zinco para 1000 litros d'água, ou seja, uma solução muitíssimo bem diluída, tá? Você não precisa ter medo, não precisa ter receio de fazer qualquer coisa. Foto então do desenvolvimento. Isso aqui é a primeira foto que a gente chama de muda ao pegamento. Isso aqui já é uma muda com 3 meses após o pegamento, ou seja, ela sobreviveu. Isso aqui é uma muda com 6 meses, a muda com 1 ano, 1 ano e meio, 18 meses, 2 anos, 36 meses. E repare, quantos galhos ela tem com 18 para 24, tá? A diferença, tipo, depois dos 18 meses você pode fazer uma poda. E esse é o tamanho que a planta vai ter até o final do ciclo dela. Com 30 meses. E aqui tem um gráfico de resposta à utilização de calagem. Isso aqui é um gráfico, vocês lembram o que a gente falou sobre o sistema aberto e sistema fechado? Acho que foi na nossa terceira, quarta aula. Sistema fechado não admite erro, sistema aberto admite. E assim, se tem erro não quer dizer que é imprevisível. E o que dá a porcentagem do erro ou a margem de acerto é o que se chama de R2. Então, R2 de 0,92 quer dizer que você tem 92% dessa curva produtiva se confirmar. Essa é uma coisa interessante porque assim mostra o calcário em função da produção. Então, sem calcário, você tem aí 37 toneladas de produção. Com 1 tonelada, 0,8, você já tem um acréscimo por volta de 42 toneladas. Tá? Ou seja, você sai de 37 para 42, jogando 1 tonelada, 0,8. Quando você coloca 3,7 toneladas de calcário, você vai para quase 47. Só que se você continua adicionando mais calcário do que precisa o seu solo, vocês lembram como é que se chama esse tipo de curva produtiva?
Quem que lembra dos côncavo e convexo aí da vida? Em resumo, isso aqui é uma função de segundo grau. Quer dizer que se você continuar colocando calcário mais do que a cultura precisa, na verdade você tem o que se chama de retornos decrescentes. Ou seja, você continua colocando mais e você vai ter menos retorno. E o que acontece quando você não coloca a quantidade de nitrogênio que sua planta precisa no começo? Isso aqui é uma planta completa, ou seja, sem deficiência nutricional. Isso aqui é uma planta com deficiência de nitrogênio. Ela fica nanica. Se chama de nanismo. Isso aqui é uma planta completa, sem deficiência, aqui com deficiência de fósforo. Essa é uma planta com deficiência de enxofre. Na folha, como é que a gente enxerga? Isso aqui é uma planta normal e essa aqui é com uma deficiência de potássio. Reparem aqui, a borda das folhas estão tipo meio que queimadas. Tem gente que confunde isso com doença, inclusive. Na verdade, é uma deficiência nutricional. Tá? Esse aqui é um galho inteiro. Tá? Então você repara, não é uma folha isolada. E de fato, muitas vezes parece mesmo que é uma doença. E o fruto, como é que o fruto fica? Porque se a folha fica desse jeito, a planta fica atrofiada, logicamente você vai ter também uma repercussão em cima do fruto. Esse aqui é o fruto com deficiência de potássio, tá? Ele apresenta certas ranhuras, ele tem desconformidade, você tem muito fruto atrofiado, então assim, percebe-se que muito do fruto ele pode estar bom, mas ele vai ser desqualificado ou vai ter uma baixa qualificação em função de preço. E aqui é o trabalho todo, a hora que você faz o trabalho todo é para chegar nisso aqui. Um fruto que obviamente tem o que precisa, mas que tem a aparência que o consumidor também deseja. Deficiência de micronutriente, deficiência de cobre, você tem muita folha enrugada, sobretudo as de curta imersão, e elas podem ficar um pouco atrofiadas. Manganês, você tem, reparem aqui no limbo como que ele fica forte, então ele parece que ele pode ter alguma confusão também com doença. A deficiência de ferro, ele tem uma leve contração, ele também fica menor que a planta. A deficiência de zinco, essa deficiência ela dá um aspecto choroso na planta, parece que ela não fica rígida. Você tem uma planta, assim, parece aquelas palmeiras que tem as folhas bem caídas. E no final, o que nós queremos é esse nível ou seja, uma planta sadia que dê frutos sadios. Senhores, o que eu tinha programado para a aula de hoje era isso. Alguma dúvida, algum comentário? Não, tá, se ninguém tem comentário, eu quero fazer um. Poucos grupos até agora do trabalho. A pressa de vocês, tá? Mas amanhã eu vou estar colocando um cronograma já. Inclusive, se eu não me engano, foi a Daniele que me cobrou. E, de fato, eu acho que já está na hora de colocar, porque se vocês não se espertam, acho que, né, tem que, para quem já está esperto, já vai ter que colocar mesmo, tá?
Então, amanhã eu vou estar colocando. Quem não tem grupo, quem não tem cultura, se organize logo. É importante. Professor, Oi. o senhor recebeu o da uva? Eu mandei um e-mail, acho que semana passada. Recebi. Eu coloquei lá no grupo. Não entendi. Eu acho que eu recebi. Eu acho que eu já coloquei, inclusive, lá para todo mundo ver. Não coloquei? Ah, vou dar uma olhada que eu não vi ainda não. Vou dar uma olhada não. Tá, beleza. Então é isso, gente. Vou parar a gravação.